Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula, voltada para a prova discursiva do Exame Nacional de Acesso ao Prof. História, turma de 2020, né? Nós estamos analisando o texto História, Memória e Patrimônio, de Manuel Luiz Salgado Guimarães. Em nossa primeira aula nós abordamos o problema, né? Nós vimos que este texto é dividido em algumas partes. A primeira parte do texto diz respeito ao problema. Nós vimos alguns questionamentos lançados pelo autor, né, no que diz respeito à relação patrimônio e também com as memórias que esse patrimônio gera, né, nos indivíduos. E essa ideia de patrimônio a gente pode relacionar também com a ideia de documento histórico, né? O documento histórico ele não tem um significado estanque, né? Um sentido estanque, imutável. Nós vimos aqui que a ideia de patrimônio, né, ela diz respeito às representações, aos saberes, né, de uma época. Então, o que nós entendemos hoje como patrimônio, né, como um objeto que esteja refletindo, né, memórias que representam uma determinada comunidade, né? O que a gente entende hoje não necessariamente vai ser entendido daqui a 100, 200 anos, né? Por isso que a todo momento a gente se depara com trechos, né, que fazem referência à importância de a gente considerar o momento atual, né, o presente, quando a gente se volta para conceitos como documento histórico, patrimônio, né? E nós vimos aqui a relação daquilo que se considera como patrimônio, né, com os indivíduos que se identificam com esses objetos, né? Nós vimos aqui no exemplo dos museus em Berlim, né, a participação dos visitantes desses museus, a experimentação, né? Então, essa perspectiva de um objeto histórico que se converte em patrimônio, porque nem todo objeto histórico, né, ele pode ser considerado como patrimônio. A gente vai ver aqui na aula de hoje, né? Mas a gente viu que a exposição, né, desses objetos, né, não fazia com que os visitantes desempenhassem um papel passivo, né, ao terem contato com esses objetos. Então nós vimos aqui uma interação dos visitantes com esses objetos, né? Um bom exemplo é o carro, né, que estava sendo exposto no museu. Quem der exposto no museu de Berlim, os visitantes podiam entrar no carro, ligar o carro, ou seja, vivenciar aquilo, né? E aqueles objetos representavam, principalmente se tratando de Alemanha, né, representavam um momento muito recente para muitos daqueles visitantes. Então era como se eles mesmos estivessem construindo, né, a própria história a partir do contato com esses objetos históricos. A gente até viu o conceito de ego-história, né? O conceito de ego-história diz respeito à produção de história, né? Então você produz a sua história e essa história tem você mesmo como protagonista, né? Então é como se você fosse o autor e o próprio personagem, né, dessa história, dessa ego-história. E a gente vê isso muito bem presente nesses museus na Alemanha, né? Então a perspectiva aqui é de os visitantes, né, participarem da construção, né, desse conceito de objeto histórico, ou mesmo de patrimônio histórico, né? E a gente fez até uma relação com os nossos alunos, né? Quando a gente aborda algum tema em sala de aula, né, o ideal, e essa perspectiva que a gente vê muito nos textos que caem na prova do Prof. História, né, é de que esses alunos devem participar dessas aulas, participar, contribuindo também, né, na conceitualização de história, de documento histórico. Então, eles participam da produção da história, por isso que a aula também é vista como um local onde a história é produzida também, né? Então, é como se a história não viesse imutável, não viesse
com nenhuma possibilidade de a gente interpretá-la, né? E, consequentemente, ter compreensões diferentes de outras épocas, né? Então a gente vê aqui essa ideia da sala de aula como também um local onde se constrói história, né? Onde se faz história. Obviamente nós temos aí o papel do professor como sendo de fundamental importância na mediação, né? E essa sala de aula, onde também se constrói história, onde se constrói narrativas, né? A gente relaciona muito bem com os museus, né? Os visitantes, ao se depararem com esses objetos históricos, né? Eles também constroem história, né? Até porque a compreensão ou a interpretação de um objeto histórico ela é baseada nos conhecimentos de mundo do visitante, né? Então, utilizando-se dos seus conhecimentos, da sua própria história de vida, né? Das suas representações, dos seus saberes, ele vai interpretar aqueles objetos. Então, a interpretação que ele vai dar àqueles objetos a gente pode considerar como um texto, né? Então, ele compreende aqueles objetos de uma forma e essa forma a gente pode entender como se fosse um texto que ele produz. Esse texto é a compreensão dele, é o resultado do contato dele com esses objetos, né? E esse texto a gente pode considerar também como uma narrativa, como uma referência feita a esse objeto histórico, né? Enfim, esse texto é a própria construção da história, né? Então, a gente vê a todo momento o papel do outro, né, na construção dessa história. Na perspectiva que a gente vai ver aqui agora, né, já no segundo ponto do texto, nós temos patrimônio histórico e escrita do passado, né? A gente vai ver aqui a relação do patrimônio com a construção de narrativas, né? E isso casa muito bem com o que a gente já está discutindo, a construção de narrativas. Obviamente, a gente tem aí o papel do historiador como sendo de fundamental importância, né? Por isso que o historiador ele vai se destacar aqui nesse texto, né? Como elemento importante nesse campo do patrimônio histórico, né? Porque o patrimônio, né? A noção de patrimônio tem uma relação muito grande com as narrativas históricas e construir narrativas históricas, né? A gente sabe que é algo que diz respeito principalmente ao próprio historiador, né? Então, se eu entendo a relação do patrimônio com a construção de narrativas, eu posso dizer que o patrimônio é também a escrita do passado, né? O patrimônio é também a escrita do passado. E a gente vai ver que nem tudo que representa o passado, nem todo objeto do passado, né, se converte em patrimônio. Então não é porque algo sobreviveu ao tempo, né, que esse algo, esse objeto, vai ser considerado como um patrimônio histórico, ok? Há outros fatores que vão ser determinantes, né, para indicar que aquele objeto que sobreviveu ao tempo pode ser considerado como patrimônio. Então, nem tudo que sobrevive ao tempo, nem tudo que faz referência ao passado, né, pode ser considerado como um patrimônio histórico. E aí que a gente vai ter o papel do historiador na transformação desse objeto, né, que sobreviveu ao tempo, né, transformação desse objeto em patrimônio histórico, ok? Aí que entra justamente o papel do historiador. E no texto a gente vê que nem sempre foi assim, né? Nem sempre abordar o patrimônio, né, o patrimônio histórico, nem sempre isso esteve relacionado ao papel do historiador, né? Antes, quando são discutidos aqui os fundadores do patrimônio, né, do campo patrimonial, a gente tem principalmente aqui a figura dos arquitetos, né? Então, quando se falava da geração dos fundadores do patrimônio, a gente tinha aqui um grupo composto, né, basicamente por arquitetos de formação. E, obviamente, isso foi dando uma característica, né, a essa abordagem presente no campo patrimonial. Uma característica que diz respeito ao campo da própria arquitetura, né? E
essa vinculação do campo patrimonial com o campo da arquitetura, como nós podemos ver no texto, né, deriva de uma história peculiar da constituição desse campo entre nós. E por isso, não parece estranho um relativo distanciamento do universo de interrogações propriamente historiográficas, né? Então, justamente pelo fato de não haver, né, nesse grupo que funda o campo patrimonial, né, de não haver uma abordagem historiográfica, é que a gente vai ver que no início do campo patrimonial, né, não havia essa perspectiva de relacionar o patrimônio às narrativas históricas, né? Mas o que a gente vê atualmente é uma mudança, né? A gente começa a ver agora uma perspectiva mais interdisciplinar no campo patrimonial. O historiador ele se mostra mais presente dentro desse campo patrimonial, né? Atualmente é uma maior aproximação entre profissionais de áreas diferentes, né? E quando a gente faz referência ao campo patrimonial, né, obviamente a gente vai ter como objeto, né, o foco aqui, o patrimônio, né, aquilo que representa o patrimônio. Esse objeto, ou um objeto, um bem imaterial, digamos assim, né, então seja ele material ou imaterial, para ser considerado como patrimônio, né, ele deve fazer referência a uma memória coletiva. A uma memória coletiva. Então, se esse bem material ou imaterial faz referência a uma memória coletiva, a uma herança coletiva, né, que faz com que essas coletividades, né, esses entes pertencentes a essa coletividade, ao se depararem com esse bem, né, sintam um nexo de pertencimento, a gente poderia considerar isso como um objeto que faz referência ao patrimônio, né? Então, se eu tenho um bem e esse bem gera nos indivíduos, né, um sentimento de pertencimento, né, pertencimento a uma comunidade, né, a uma coletividade, eu já estaria aqui no caminho certo para classificar esse bem, né, como sendo um patrimônio histórico, né? O termo patrimônio supõe, portanto, uma relação com o tempo e com o seu transcurso. Em outras palavras, refletir sobre o patrimônio significa igualmente pensar nas formas sociais de culturalização do tempo próprias a toda e qualquer sociedade humana. E se a gente considerar que a etimologia da palavra patrimônio, né, vem do latim patri, né, pai, mais monio, significa recebido. Então, nós temos aqui um conceito que está intrinsecamente ligado, né, à ideia de herança, né? E esse campo patrimonial, né, os estudos em torno do patrimônio, da herança, né, eles se destacaram sobretudo no século XIX, né? Quando a gente estuda o século XIX e enquanto professores de história, a gente fazendo referência à época que a gente estudou o romantismo, né? A gente viu muitas referências feitas por parte das nações europeias, né, ao passado. Então, cada nação queria construir, né, ou mesmo construir uma visão de passado, né, que exaltasse os seus antepassados e, obviamente, gerasse uma visão, né, do presente também, porque a construção do passado, a forma como a gente vê o passado, né, tem influências muito fortes do presente. Então, até feita aqui uma referência às agendas políticas, né? Que visão eu quero mostrar para o outro, né? Que visão eu quero mostrar para o outro da nossa história, né? Eu quero mostrar uma visão de que nós somos guerreiros, corajosos, né? Então,
o objetivo aqui, nesse resgate, né, das histórias, das origens, né, é justamente mostrar essa coragem, essa bravura, né, por meio de narrativas históricas, né? Então, o foco aqui na interpretação desses objetos históricos, né, está justamente em produzir narrativas históricas que exaltem a bravura, a coragem desse povo. Então, a forma como a gente vê o passado, como a gente vê o patrimônio, ou mesmo a forma como o patrimônio se constitui enquanto tal, né, sofre influências do tempo presente, né? Então, qual é o objetivo do tempo atual, né, em se construir ou mesmo transformar algo, né, em patrimônio? Então, nada é por acaso, ok? Nada é por acaso. O interesse pela história, como parte de uma paixão das sociedades do século XIX, né, decorre de profundas transformações que caracterizaram esse momento. Narrar o passado, quer sob sua forma acadêmica ou mesmo disciplinar, quer sob o signo da proteção do patrimônio, seriam formas de realizar o luto por uma perda irreparável do passado, definitivamente separado do presente, os espaços de experiência não guardando mais necessariamente uma relação estreita com os horizontes de expectativa, sobretudo a partir de um evento ímpar, como a Revolução Francesa. E o autor faz uma referência às angústias presentes nesse século, no século XIX, e essas angústias acabaram fazendo com que houvesse, né, esse resgate ao passado, não mais com o objetivo de simplesmente copiar esse passado, mas também, né, em buscar novas formas de se compreender o próprio tempo presente. Então, buscando no passado, né, formas diferentes de se ver o tempo presente. Por isso que o autor aqui vai defender que essa reflexão em torno do patrimônio parte das agendas políticas contemporâneas, né? Então, se estudar o patrimônio é também fazer uma investigação acerca da escrita da história, na medida em que podemos caracterizar o investimento patrimonial como uma escrita peculiar, empenhada em narrar o tempo passado, segundo procedimentos também particulares. Então, nós temos aqui, né, a importância dada a essa escrita do passado, né? Essa escrita do passado ajuda também a compreender o próprio tempo presente, né? E ao dar importância a essa escrita do passado, né, o autor nos traz a figura fundamental, né, na constituição de um objeto histórico, né, de algo em objeto histórico e também de algo em patrimônio, né, a figura fundamental do próprio historiador, né? Então, na constituição de objetos, de bens materiais ou materiais, né, em documentos históricos, nós temos a figura do historiador, né, sendo de fundamental importância. E também na constituição do patrimônio, né, a transformação de um objeto, de um bem material ou imaterial em patrimônio, também vamos ter a figura importante do historiador, né, porque a constituição de algo em um documento histórico ou mesmo em um bem patrimonial, né, nessa Constituição, a gente tem, de alguma forma, também a escrita do passado, né? E se a gente tem a escrita do passado, surge aí como um papel muito importante o historiador. Da mesma forma que uma escrita sobre o passado necessita de uma operação que transforme esses documentos em fonte para a construção desse passado, é também uma operação, uma escolha, um ato valorativo
que considera as representações, que considera saberes, né, do tempo presente, né? Então, tudo isso, todos esses saberes, esse conhecimento de mundo adquirido no tempo presente é utilizado, né, para transformar objetos do passado em patrimônio cultural de uma coletividade. Então, é a partir de traços do passado que o patrimônio pode empreender sua tentativa de reconstrução de uma cadeia temporal e hereditária, vinculando gerações do tempo presente, né, às gerações antigas, ok? Então nós estamos identificando aqui, né, o papel importante do historiador na constituição do próprio patrimônio, que nós vimos que no início, justamente por nós termos aí uma base, né, predominantemente constituída de arquitetos, né, a gente vai ter no início do estudo do campo patrimonial certo distanciamento dessa perspectiva historiográfica, né? Mas atualmente nós já temos aqui uma perspectiva interdisciplinar, né? Surge o papel do historiador como sendo importante na constituição do próprio patrimônio, né? Então, a gente pode ver aqui que sobreviver ao tempo, né, não vai definir algo como sendo patrimônio, né? Então, o fato de algo sobreviver ao tempo não quer dizer que isso vá se transformar em patrimônio, ok? É justamente o que a gente vê aí. O patrimônio, ele resulta de uma produção marcada historicamente. É ao fim de um trabalho de transformar objetos, retirando-lhes seu sentido original, que acedemos à possibilidade de transformar algo em patrimônio. Adjetivar um conjunto de traços do passado como patrimônio histórico é mais do que lhes dar uma qualidade, é produzi-los como algo distinto daquilo para o qual um dia foram produzidos e criados, né? Então, esses bens materiais ou imateriais, quando produzidos, né, não havia essa ideia, né, de que esses bens já seriam patrimônios, né? Então, originariamente, né, quando esses bens foram produzidos, né, sejam eles materiais ou imateriais, a gente faz referência aqui à cultura material e à cultura imaterial, né? Eles não foram produzidos já com essa perspectiva de serem patrimônio. Eles se transformam em patrimônio, né, depois, ok? Depois. Então nós temos algo que originariamente não foi produzido como sendo um patrimônio, né, se transformando em patrimônio. Da mesma forma que um conjunto de documentos só poderá se transformar em fonte histórica pelo trabalho do historiador, igualmente, os objetos que aprendemos a ver como patrimônio histórico só ganharam essa qualidade a partir de uma operação envolvendo diferentes esferas de produção de saberes e poderes. E isso fica bem claro, né? Diferentes esferas de produção de saberes e poderes. Então a gente tem aqui a perspectiva interdisciplinar, né? Temos também a importância de se considerar relações de poder, né? As relações de poder permeiam, né, esse processo de constituição de algo como sendo patrimônio. Então não é por acaso que algo se transforma em patrimônio, há relações de poder aí, né? Por que determinados objetos se transformam em patrimônio, né, e outros não se transformam em patrimônio, né? Mesmo que esses objetos representem uma coletividade, né? Então, o que define algo como patrimônio? Temos também uma questão política, uma questão que diz respeito a relações de poder, né? E a gente não pode esquecer isso. Então, essa foi a nossa segunda aula, né, específica sobre o texto que consta no edital, né? Nós já fizemos a abordagem da apresentação da obra, né? Fizemos aqui uma espécie de visão geral, né, da obra, perspectiva que está difusa na obra. Depois a gente trouxe a primeira parte do texto, né, abordando o problema, e agora a gente discutiu, né,
a importância aqui, eu acredito que a principal informação que a gente encontra nesta parte do texto diz respeito justamente ao papel do historiador, né, na constituição do patrimônio, ok? Como esse historiador ele passa a ser visto como um profissional importante, né, dentro desse campo patrimonial, né, que antes era reservado, sobretudo, né, aos arquitetos. Né? Então, com essa presença agora do historiador, não apenas do historiador, né, mas aqui a gente dá um foco maior ao historiador. Né? Então, a gente vai ter aqui uma mudança de perspectiva, né? Considerando agora, nesse campo patrimonial, a escrita historiográfica, ok? Então, a produção do historiador, né, sobre esses bens materiais ou imateriais também pode se constituir em patrimônio, né? Pode se revertir em patrimônio. Então, o historiador ele surge aí com um papel importante na definição de algo como sendo patrimônio histórico, ok? Então, pessoal, é isso, né? A gente termina aqui esta aula. Não se esqueçam também de fazer os simulados. Nós estamos postando novos simulados que foram retirados de exames aplicados no ensino superior, né? Nos cursos de licenciatura em História. O próprio ENAD, né? Então, nós tiramos questões que foram aplicadas em ENADs anteriores, né? O ENAD de 2017, 2014, que foram aplicados a estudantes de História que estavam se graduando, né? Então, a gente trouxe essas questões e transformamos em vários simulados, ok? Então, não se esqueçam de fazer esses simulados. Eles trazem questões que são semelhantes àquelas aplicadas no Prof. História. Eu já destaquei para vocês que o Prof. História costuma trazer questões que envolvem linguagens diferentes, né? Nós temos a presença de imagens, aqui e ali aparece alguma charge, alguma pintura, ou mesmo foto, né? Como nós vimos na prova discursiva, que trazia foto de um rapaz que foi linchado, né? Então nós temos essa relação dos elementos visuais, né? Dessa linguagem visual, com a linguagem verbal, né? E muitas vezes as questões trazem para a gente interpretar a linguagem visual, né? Fazendo relação com a linguagem verbal. Então nós temos aqui uma mistura de modalidades diferentes de transmitir uma mensagem, um significado. E essas questões do ENAD também trabalham com isso. A gente vê algumas questões que nos trazem fotos, pinturas, né? E pedem para que a pessoa interprete aquelas pinturas, né? Faça a relação das pinturas com os textos verbais que também são veiculados nesses exames. Então, é só ter muita atenção, né, nessa relação entre os dois tipos de linguagem. Muitas questões do Prof. História, dos exames anteriores do Prof. História, são questões interpretativas, né? Então, às vezes, a pessoa nem estudou os conteúdos presentes no exame, né, mas ela interpretou muito bem as questões que estavam lá, né? Ela leu os textos, interpretou as informações que estavam presentes naquele texto, fez a relação adequada do texto escrito com as imagens, né? E pronto. Então, façam simulados, também baixem os exames anteriores, assistam as correções e vocês vão ver que tem muitas questões como essas, né? Questões interpretativas. Então, pessoal, é isso, né? Bons estudos a todos e até a próxima.